Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as formas da equação da reta no plano cartesiano. E para começar, a gente vai falar um pouco sobre a equação segmentária. Qual é o formato dessa equação segmentária? Bom, a equação segmentária ela se apresenta assim: x sobre um parâmetro p, um número aqui, mais y sobre um valor aqui, q, igual a 1. E aí, quem são esses valores de P e Q? P e Q são os valores onde a reta toca os eixos. Então, por exemplo, se y é zero, a gente está sobre o eixo x. Só que se o y é zero, essa fração sai e aí a gente fica com x igual a P. E se o x é zero, então se você fizer y igual a zero, você obtém x igual a P. E se você fizer x igual a zero, você vai obter y igual a q. Isso quer dizer que essa reta passa pelos pontos P0, né? P0 e 0Q. Então a gente pode desenhar o gráfico dela assim, ó. Uma reta passando aqui e aqui, sendo esse valor aqui o P e esse valor aqui o valor Q. Então essa é uma vantagem da equação da reta na forma segmentária, porque aí, dado o gráfico, né, eu consigo identificar diretamente quem é a forma segmentária e, dada a forma segmentária, eu consigo identificar diretamente quem é o gráfico. Então vamos ver um exemplo aqui. No nosso caso, digamos que eu tenho uma equação assim, ó. X sobre 2 mais y sobre 3 igual a 1. Então essa função aqui, essa equação da reta me dá uma reta assim, ó. Onde aqui eu tenho 2 e aqui, ó, no y eu tenho 3, certo? Então essa daqui é convertida nessa automaticamente. Agora digamos que o nosso gráfico fosse assim. Vou botar aqui mesmo, vou usar o mesmo eixo. Ó, digamos que o nosso gráfico fosse assim. Aqui sendo 1 e aqui sendo menos 1. Qual seria a forma dessa equação da reta? Seria x sobre menos 1, porque corta do menos 1, mais y sobre 1 igual a 1. Então fica fácil identificar, porque o menos 1 é onde corta, né? É a abscissa do valor em que você toca o eixo x. Então esse valor aqui, menos 1, está relacionado a esse menos 1, e esse valor 1 aqui está relacionado a esse valor 1 aqui. Né? Se eu tivesse uma fração, por exemplo, ó, x dividido por 3 quintos mais y dividido por, sei lá, 1 sétimo igual a 1, também funciona. Basta você colocar esses valores como sendo as frações onde, né, você toca o eixo x e o eixo y, certo? Então esse cara aqui, ele é a abscissa do encontro do gráfico com o eixo x. E esse 1 sétimo é a ordenada do valor onde a reta toca o eixo y. Então a vantagem dessa equação segmentária é a conexão direta entre gráfico e equação. Você
consegue visualizar rapidamente como se comporta a reta em torno de x e y. Qual é a desvantagem da equação segmentária? É que se a reta passa pela origem, a gente não consegue fazer isso, porque eu não posso botar 0 e 0 aqui, né? Então, se ela passar pela origem, a gente não vai conseguir fazer. Paramétrica. Bom, a equação paramétrica é a equação em que você tem x e y em função de um parâmetro t. Então, esse t que aparece aqui e aqui, ele é um parâmetro. Então, t é um parâmetro. Bom, ok. Vou te dar um exemplo. Se você tem uma equação assim, x igual a 2 mais t e y igual a 1 menos t, essa equação é paramétrica. T, né, deve ser um número real. E, obviamente, é o parâmetro que te dá a equação da reta. Cuidado porque t não é uma constante. T é um parâmetro real. Pode ser qualquer valor, certo? E aí, o que você faz? Você isola, né, o t em uma delas, se você quiser. Então, digamos que eu pegue a primeira equação. E aí escrevo t igual a x menos 2. Agora basta substituir isso na outra. E aí eu vou ter y igual a 1 menos o t, que é x menos 2. X menos 2. E aí a gente tem a equação normal. A equação normal que eu quero dizer é a equação geral, né? Então 1 menos x, então y igual a 1 menos x mais 2. Então x mais y menos 3 igual a 0. Vou botar assim, ó. Isso aqui é a equação geral. Isso aqui é a equação geral da reta. Repare que se eu passar o 3 para o outro lado, consigo escrever a equação segmentária. Vamos escrever a partir dessa segmentária. Eu vou ficar com x mais y igual a 3. Para ser segmentária aqui tem que ser 1, então vamos dividir todo mundo por 1. Então vou dividir isso aqui tudo por 1, por 3. Vou dividir todo mundo por 3. Então a gente vai dividir tudo por 3 aqui. Então eu vou ficar com x sobre 3 mais y sobre 3 igual a 1. Pronto, agora está na forma segmentária. E aí como é que é o gráfico dessa reta? É mole, né? É isso aqui. E a gente tem uma reta descendente, sendo aqui 3 e aqui 3. Tem os dois pontos em que ela toca os eixos, né? Aqui e aqui, por conta desse 3 e desse 3. Certo? Bom, vamos passar a próxima. Tem uma forma de equação da reta que ela usa o coeficiente angular. Essa forma não tem um nome específico, então eu estou chamando aqui de equação em função do coeficiente angular. Digamos que eu tenho uma reta e tenho dois pontos P e Q dessa reta, né? Repare que se eu tenho os dois pontos, a reta fica bem definida. Como a inclinação é constante, né, você pode fixar um dos pontos e variar o outro ao longo dessa reta, né? Uma vez que a reta foi definida, você consegue escolher aqui pontos de modo que essa inclinação fique fixa, ou seja, m igual a tangente de θ é fixo. Então, se eu consigo variar Q ao longo da reta, né, se eu consigo fazer com que o ponto Q, por exemplo, vá para lá ou venha para cá, eu posso escrever isso como sendo o seguinte, ó, m igual a x
menos um valor, aliás, calma aí, y menos um valor genérico, y0, normalmente a gente usa o y0, sobre x menos x0, onde y0, x0 é um ponto qualquer da reta, digamos que é o quê? x0, y0. E xy é o ponto variável. Se eu escolher o q como ponto variável, então aqui vai ficar xy. E aí, se p for fixo, a gente vai ter o contrário. Então, se q é o ponto variável, xy. E se p é o ponto fixo, x0, y0. Não faz diferença. Eu vou ter o mesmo coeficiente angular, porque a reta já está definida e ela só depende da inclinação. Né? M é igual a tangente de θ. Então, quando eu já tenho algumas informações sobre a reta que me permitem calcular o coeficiente angular e eu tenho um ponto, é muito mais fácil fazer isso. Porque aí, né, você já tem o M, tem um ponto, então x0 e y0 são as coordenadas de um ponto, e M é o coeficiente angular, acabou o problema. Então, vamos a um exemplo. Né? Digamos que você quer escrever a equação da reta em que o coeficiente angular é 5 e ela passa no ponto 1, 2. Ou seja, a inclinação já está definida, é um ângulo θ cuja tangente é 5, e ela passa em algum ponto aqui, 1, 2. Bom, fácil. Agora que eu já sei isso, basta escrever 5 igual a x, eu cismo que em cima é x, y menos 2 sobre x menos 1. Então a equação da reta já está escrita. Y menos 2 igual a 5 x menos 1. Alguns escrevem até assim, ó, para poder ficar mais evidente que está nesse formato. Y menos 2 igual a 5 vezes x menos 1. Né? E aí você já reconhece automaticamente que esse é um y0 e que esse é um x0. Ou seja, nesse formato eu sei exatamente em que ponto a reta passa. Lembrando que essa inclinação aqui é fixa e que a tangente de θ tem que ser igual a 5, já que o nosso coeficiente angular aqui ó, é igual a 5. Bom, digamos que em vez de dar o coeficiente angular em um ponto, sejam dados dois pontos. Né? Digamos que você tem o ponto 2, 1 e o ponto 1, 3, por exemplo. A gente calcula o coeficiente angular, m. Quem é m? Δy sobre Δx. Δy, 3 menos 1 sobre 1 menos 2. Isso vai nos dar 2 sobre menos 1, que é igual a menos 2. Pronto, agora basta escolher um ponto e eu vou ter menos 2 igual a m, olha, igual a y menos 3, por exemplo, sobre x menos 1. Pronto, desenvolveu. Só desenvolver aqui, eu vou ter y menos 3 igual a menos 2 que multiplica x menos 1. Pronto. Uma forma bastante comum de escrever, né, isso aqui, isso aparece muito em livro, é a seguinte, ó, y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Ou ainda, você pode preferir assim,
y igual a mx menos x0 mais y0. Essa também é outra maneira. Essas duas maneiras costumam aparecer muito em livro. Essa aqui e essa. Eu, às vezes, nem considero isso como uma nova forma de escrever a equação. Na verdade, isso é uma consequência, né, das formas anteriores. Se você reparar bem, isso aqui é como se fosse a equação reduzida. E isso aqui é como se fosse uma etapa para chegar na reduzida. Então, por isso que essa equação talvez nem tenha nome direito. Ok? É isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau.